O Ibov hoje continuou renovando máxima, mas fechou novamente aí abaixo daquela região de resistência do 119.500, tá? Isso sinaliza para a gente que pode vir finalmente essa correção que a gente tanto está aguardando para procurar novas oportunidades de compra, né? Já que o mercado fez esse movimento de anular a tendência de baixa, bateu em resistência agora, se vier essa correção vai ficar bacana aí, parando aqui na faixa de 116, mais ou menos, seria legal. Depois a gente pode até projetar FIBA aí, mas eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente para o setor de varejo aí, em especial, né, a Magalu, que ontem a gente comentou, subiu aí bastante, 23%, e ainda eu comentei sobre essa anulação do movimento baixista aconteceria somente se o papel fechasse acima desses 2,7, tal, 2,10, né? E hoje a gente vê que o papel fez o teste dessa região e sentiu. Então, assim, apesar dessa subida boa, se a gente pegar aqui só essa semana, a Magalu subiu 19,4%, né? Mas, graficamente falando, esses papéis, principalmente Magalu, Bahia e tal, seguem em tendência de baixa do gráfico diário, tá? Quer dizer que vai cair a partir de amanhã? Não dá pra gente saber, galera, mas é aquela história de pelo menos a gente não vai entrar comprando agora se o sinal ainda não tiver muito claro. Percebe que o volume de hoje foi ainda maior que o de ontem, né? Então mostra um pouco dessa realização, seja pelo motivo que for, o papel pode divulgar o balanço aí, sair algo que talvez a gente perceba que foi até precificado nessas duas altas e essa realização, mas é importante entender que nesse momento não dá para ficar procurando compra. Não tinha nada legal no papel para fazer. Essa subida foi sem um motivo gráfico, vamos dizer assim, né? Apesar de que eu estava de olho aqui por não ter perdido 1,30, mas não encaixou a técnica, então para mim subiu sem um motivo gráfico, né? Tá? Então, cuidado, né? Cuidado aí. Claro que se a gente pensar num 60 minutos, se tivesse feito uma correção mais forte aqui, talvez até 1,65, 1,60, até essa região toda aqui, formado um fundo, daria para ter tentado sim uma comprinha, né, acreditando na continuação. O que não aconteceu e se a gente perceber nos 60 minutos, está deixando um topo duplo, né, ou um topo mais baixo que o anterior. Então, perdendo a mínima de hoje, que foi esses 1,72 aí, nos 60 minutos já ganha a possibilidade de retomar o movimento de baixa, tá? Então, isso aqui é interessante ficar acompanhando, tá? Por isso que só reforça, por enquanto, com o que a gente tem nesse momento, para não abrir compras aí em Magalu, tá bom? Bom, o dólar. Dólar formou fundo ainda nessa regiãozinha de suporte aqui, né? O caminho está aberto para os 4.840, mas papel, né? Papel, né? Formou fundo aí hoje nesse suportinho. Então, é interessante também. Eu acho que pode vir uma correção. Essa pernada de baixa aqui foi. Eu tava achando, né, que eu tinha errado a análise aqui quando eu falei que poderia vir uma correção, já que fechou na média de 200 e tal. No fim das contas, a pernada de correção foi muito maior do que eu também já estava esperando, né? Então, essa correção da pernada de baixa também é possível a partir desse momento, tá? E aí a gente tem BBAS que renovou máxima histórica hoje, Bradescão que chegou muito perto do alvo da operação lá que eu comentei ontem com a galera da comunidade na live, né? E só mostrar para vocês um dos papéis que eu comentei ontem, né? Chegou no alvo hoje, logo na abertura, inclusive abriu com um gapinho de alto, gapinho não, né? Abriu com gap de alto, abriu acima do alvo, foi até os 4,51 e depois voltou a cair. Então, o alvo atingido aí, a operação, o raciocínio dessa operação era justamente esse, tinha que ser um trade rápido. Normalmente a gente fica até de olho para um day trade numa ocasião igual a essa, né? Mas acabou sendo um swing. Logo na abertura do dia de hoje já teria chegado no alvo, então foi muito bacana ter visto esse movimento aí de Rap Vida, tá? Bradesco faltou 6 centavos para chegar no alvo, né? Também já dá para proteger uma operação nesses casos, tá, galera? Eu tava de olho, inclusive voltando para Magalu, na abertura de hoje eu até comentei com o pessoal da comunidade sobre isso, tá?
Se Magalu tivesse feito, por exemplo, um dia hoje mais tranquilinho, uma queda aqui com baixo volume, amanhã romper na máxima também seria um trade desse para tentar pegar uma compra, essas compras explosivas e tal, que seria estratégia, mas não foi o que aconteceu, né? O papel renovou máxima, subiu mais de 10% e no final do dia acabou devolvendo tudo. Mas é isso, tá? Outro papel que devolveu bem da alta que fez também foi BRF, né? Tinha deixado o topinho, hoje abriu com gap de baixa, já devolveu todo aquele candle do dia 6, lá da segunda-feira. Então, por enquanto, não tem nada. Agora, se o papel deixar uma formação de fundo por aqui, aí voltamos a procurar compra nele, tá? Bom, a Vale hoje deixou um inside bar, né? Então deixou um dojizinho, inside bar em resistência, pernada de alta muito forte, subiu direto até o alvo e tal. Ah, bom, assim, eu ainda estou esperando uma correção de Vale para procurar compra, tá, galera? Eu sei que talvez pela tendência, o movimento correto, correto é difícil falar, né? Não existe. Mas o movimento mais técnico nesse momento seria procurar venda. Mas a gente percebe aí um minério forte, uma repetição de padrão do minério que vem acontecendo já pelo terceiro ano seguido, na mesma época. Consequentemente, a Vale pode repetir também pelo terceiro ano seguido a mesma coisa, que é puxar e ir testar a máxima histórica lá em janeiro, fevereiro, março, né? Então, eu estou de olho nisso, um prazo um pouco maior, tá? E aí volta essa história. Mesma coisa que eu falei de VEG ontem, é Vale. Eu estou procurando compra em Vale. Talvez eu possa perder uma bela oportunidade de tentar uma venda, se confirmar esse topo e tal, mas é, assim, eu escolhi o lado que eu quero me posicionar. Então eu vou esperar se acontecer a operação, eu tento entrar, né? Se não, paciência. Beleza? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bom, eu falei de Bahia e não mostrei, tá? Então, Bahia. A gente teve outras empresas aqui também, ó. Bahia acabou fechando 0 a 0, mas também foi um papel aí que hoje, ó, chegaram a puxar em mais de 10%. Bahia foi testar, ó, justamente essa acumulaçãozinha, né? Na casa dos 63, 65 centavos, chegou até a passar um pouquinho, mas fechou para baixo. Então segue o mesmo raciocínio. Por enquanto, Bahia segue em tendência de baixa, normal, nada de diferente, tá? A Dexco, cadê? Cadê você? Caiu quase, não, caiu quase não, caiu mais de 12%. Gap de baixa, isso aqui pesado, machuca uma galera aí, né? E, bom, é isso. Assim, o que me chamou atenção para quem está na comunidade aí, a gente já percebe bastante padrão técnico sendo formado, o que não vinha acontecendo até então, né? E é quando a gente já tem que prestar um pouco mais de atenção no mercado para procurar aí as novas oportunidades, quem sabe conseguir encaixar uma boa operação mais uma vez, tá certo? Então, paciência, como sempre, né? A gente precisa ter paciência sempre. Eu sempre falei isso. A gente passa muito mais tempo analisando o mercado, aguardando as operações encaixarem dentro das estratégias e técnicas que a gente opera, do que necessariamente posicionados. Ontem eu até estava assistindo um vídeo, falaram sobre o coiote, né? Que o coiote ele é um bicho que ele vive basicamente isolado. Se você perceber qualquer semelhança com o trader, talvez a gente deveria ser chamado de coiote, né? O coiote é um bicho que ele vive basicamente sozinho e ele é um oportunista. O que isso quer dizer? Ele fica esperando um momento ideal, né? Não existe um momento perfeito, principalmente falando de mercado financeiro, e nem para ele, né? Mas o coiote fica esperando a oportunidade boa aparecer para ele atacar. E a gente é a mesma coisa. Então, esse é o nosso trabalho como um investidor, operador e tal. A gente fica muito mais tempo analisando e aguardando as boas oportunidades acontecerem do que necessariamente operando. Eu gostei bastante dessa referência, eu nunca tinha ouvido falar isso, né, do coiote e achei bacana. E aí até pensei em trazer isso para vocês, beleza? Então, tamo junto.
torcer para que o mercado corrija, para gerar oportunidades de compra e que essas compras, se acontecer, tragam aí bons frutos para a gente que está na comunidade, tá certo? Amanhã à noite, às 20 horas, eu vou fazer uma aula sobre opções para quem ainda não sabe bem, para quem tem medo, para quem não sabe como procurar, como fazer. E eu vou deixar o link aqui da aula para quem quiser participar, tá? Fui!